Noite de terror para os moradores da Zona Oeste. A Polícia Civil fez uma operação para prender chefes da milícia. Em Paciência, Santa Cruz, teve intenso tiroteio, ônibus incendiado e muita confusão. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. A reportagem completa agora com Jackson Silva. Rodou. Em meio ao cenário de terror, moradores tentavam se proteger nas comunidades de Santa Cruz e Paciência, bairros controlados pela milícia, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nós tá aqui, agora vai embora, não adianta atacar não. A troca de tiros começou após homens da tropa de elite da Polícia Civil entrarem nas favelas do Aço, Três Pontes e Antares. Casas serviram como abrigo para os moradores. Fica quieta, fica no chão. 2 helicópteros foram usados durante a ação. E o confronto continuava. Todo esse aparato foi para prender um dos milicianos mais procurados do estado. Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, e sua tropa reagiram mais uma vez. Para impedir o avanço da polícia, os criminosos colocaram fogo em barricadas. Aí, galera, aqui no Trave Rosa, ó. Aí. As principais ruas da região foram fechadas. Um ônibus foi incendiado. Rapaziada, Guanabara, ó. Tacaram fogo no ônibus aqui, Cesarão, bala voando. Aí, evita aí, ó, paciência. Houve confusão entre moradores e policiais. Na praça, cheio de criança. Cheio de criança jogando bola! Capoeira, cara! Da prefeitura que botou aqui! Vocês estão dando tiro, pô! 2 homens ficaram feridos na troca de tiros. Eles foram levados para o hospital da região. Um deles não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, Guilherme Moraes trabalhava como entregador de lanches. De acordo com moradores, ele estava a caminho de uma entrega quando foi atingido. Menor tava trabalhando, entregando um lanche, Menor tava entregando um lanche, aí eles lá, ó. O menor faleceu com o tiro de vocês! A violência também atingiu o socorro de um paciente. Funcionários do SAMU que estavam no interior da comunidade ficaram em meio à troca de tiros e tiveram que se abrigar. Investigações apontam que Zinho estava em uma reunião com outros líderes da milícia. Homens da CORE receberam essa informação e cercaram o local. Zinho conseguiu escapar. Momentos depois, comparsas do paramilitar fizeram uma publicação nas redes sociais, dizendo que cumpriram a missão de proteger o chefe. Na manhã desta sexta-feira, o clima era de aparente tranquilidade. Funcionários da Conlurb fizeram a limpeza e da Light reparos no local. O patrulhamento estava reforçado nas principais vias que dão acesso às favelas. As cenas de terror não são corriqueiras, mas já passaram a fazer parte da vida de quem mora no Rio de Janeiro. Cara, na boa, jura que botaram na rede social aquilo? Família Braga, cumprimos a missão de proteger o Zinho, foi isso mesmo que colocaram? Isso não é fake news não? Isso é verdade mesmo? A gente vai ao vivo agora com Jackson Silva, que está em Paciência e tem mais informações sobre essa guerra na Zona Oeste. Jackson Silva, ontem, vamos contar para o pessoal que assiste a gente, que até uma foto de um corpo foi colocado, no qual parecia muito com a última imagem que a gente tem, divulgada pela Polícia Civil, do então herdeiro do Eco, o Zinho, que domina a Zona Oeste. Aí muito se falou que nessa guerra que a gente está vendo das imagens aí, chegou muito próximo ao Zinho. Você, nos seus bastidores, acredita que a polícia quase botou a mão no miliciano? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, ontem à noite fiquei falando com as fontes sobre essa guerra aqui em Santa Cruz e em Paciência também, e saber se realmente eles pegaram o Zinho ou não. Segundo essa fonte, faltou pouco para chegar até o miliciano. Agora, Isabelle, eu pergunto para você, estamos em Paciência na zona oeste do Rio ou na Ucrânia? Porque ontem a situação aqui foi bem parecida. O cenário virou uma verdadeira
Praça de Guerra Isabelle Benito. O que aconteceu? Homens da CORE receberam essa informação de que tinha uma reunião com o Zinho e outros paramilitares. O que eles fizeram? Montaram rapidamente um aparato de guerra, 2 helicópteros e vários veículos blindados. Entraram por diversas ruas, inclusive por essa aqui, mostra Pedro Mota. Enquanto os helicópteros sobrevoavam a região, os policiais da CORE avançavam à procura desse endereço. Mais à frente, enfrentaram os paramilitares. Houve troca de tiros. Foram mais de 2 horas de intenso confronto Isabelle Benito. E para piorar, Isabelle, os paramilitares, os milicianos, colocaram fogo em ônibus. Então volta para mim, Pedro Mota, vou te falar o que aconteceu. O tiroteio se estendeu até nas ruas principais. Então comerciantes dessas lojas ainda estavam abertas, tá, Isabelle? Eles fecharam as portas rapidamente e se abrigaram para se proteger. Agora vem para mim, vou te mostrar o que aconteceu aqui nesta região. Olha só, os vestígios do ônibus que foi incendiado. Infelizmente, pessoas que vinham do trabalho, de uma dura rotina, tiveram que sair do ônibus. E eles incendiaram esse ônibus. Veja só o que está aqui agora. Infelizmente, mais um ônibus queimado por essa violência. Isabelle, segundo os moradores, tá, da comunidade Três Pontes, homens da CORE, segundo os moradores, tá, lançaram bombas de efeito moral contra esses moradores. Nós falamos com o pessoal da CORE, eles disseram que lançaram bombas de efeito moral porque tinha uma confusão e que alguns moradores estariam tentando fechar a via principal. Infelizmente, esse morador acabou morrendo. Ele entregava, né, um lanche na região e morreu. Então, Isabelle Benito, há informações que a Polícia Militar está em diversos pontos estratégicos para evitar que tenha alguma represália novamente. Então, veja só, vários policiais militares em diversos pontos dessa região. Há vários veículos blindados também cercando para impedir que tenha um novo confronto aqui na região. E eu volto com você, Isabelle Benito. Jackson, vou trazer aqui para o doutor Carlos também. A gente viu, Carlos, você acredita também que o Zinho ficou muito próximo? Porque assim, a gente está vendo nessa guerra, eu também acredito. Acredito. Para botar 2 helicópteros a CORE e tal, acredito. E é o seguinte, só vai ser assim, hein? Muito difícil você pegar um homem que nem esse. Exatamente, nesse horário que não é, alguma informação muito quente para pegar de surpresa. Não, e muito difícil. Não, aconteceu. Então vai todo mundo para lá. Porque, sabe por quê? Porque é muito difícil, eles são muito precavidos, não dormem no mesmo local toda noite, tem apoio de policiais, infelizmente, agentes de segurança corruptos que blindam eles, ou ex-policiais, ou policiais. Então, assim, território deles, tem morador que recebe uma prata para dar uma informação, coisa e tal. Então, assim, tem que ser assim, a investigação, ela é muito difícil em relação, quanto maior você estiver na montanha, maior o vento. Em relação a essas pessoas, o trabalho é muito mais difícil, porque são muito mais blindados. Então, assim, é um trabalho que às vezes, como você diz, teve uma informação boa, pum, vai pro local. O que você diria? Teve um morador que fez manifestação que não gostou do horário justamente dessa operação. O que você diria para esses moradores? Eu diria que, infelizmente, a polícia... É o efeito colateral da história. Engraçado, eu não me acostumo com essa efeito colateral, eu não me acostumo com isso. Mas assim, o que eu quero dizer é que em raríssimas exceções eu admito isso. Em raríssimas exceções eu admito isso. Acho que foi uma informação muito quente, tanto é que muito quente. E a polícia, sim, deve se preocupar com os moradores. Não é discurso hipócrita, não, que eu não devo nada a ninguém. Deve se preocupar, sim, com o morador, deve respeitar o morador, deve respeitar o horário, tem que pedir desculpas ao morador, mas em raríssimas exceções isso tem que acontecer, não tem jeito. No caso, como aconteceu, da gente saber que foi a caça e, assim, a história se repete não só por serem irmãos, como por bandidos líderes, como foi o Eco, como tantos outros, seja do tráfico de drogas, em que eles têm, como está sendo Peixão agora, em que eles têm um aparato muito grande. E que todos são pegos, né? E que são pegos depois. Mas a gente esquece esse passado. Por exemplo, o Eco foram, se eu não me engano, 3 anos de operações e mata o braço direito, mata o braço esquerdo. E tem muita coisa. Até num sábado de manhã. Que é um dia o cara dá mole. Até num sábado de manhã, em que é um dia após o Dia dos Namorados, a polícia, com trabalho de inteligência e informação, uma equipe muito pequena, faz o trabalho tático no entorno da casa, que ele não ficava todos os dias,
no caso que ele deu Foi perfeito, ali Isabelle. e conseguiu dar o bote no eco, onde acontece a morte naquele sábado perfeita, pela manhã. exatamente Exatamente assim. Exatamente Senão não isso. pega. Trabalho de formiguinha, trabalho difícil. Quanto mais você estiver alto na montanha, mau vento. É mais difícil. Jackson Silva tem mais informações pra gente dessa guerra na Zona Oeste que não deve cessar por enquanto, né, Jackson? Exatamente, Isabela. A gente publicou aí na reportagem dizendo que os milicianos colocaram na rede social dizendo que tinham protegido o chefe deles. Então isso é a prova de que os policiais da Cor estavam bem perto do Zinho, tá, Isabela? Agora veja só, segundo os moradores, na comunidade de Três Pontes, fica a poucos metros daqui, o helicóptero atirou várias vezes contra os milicianos que estavam embaixo. Então tem várias ruas perfuradas, carros metralhados e casas também, segundo esses moradores. Agora, o porquê que estamos aqui? Para mostrar o que as pessoas sofrem diariamente. Então, mostra, Pedro Mota, por gentileza, as ruas principais. Por enquanto, o clima é de aparente tranquilidade. No entanto, a polícia já recebeu essa informação de que pode ter alguma manifestação nessa região e represaliação da Polícia Civil. Por isso, há vários policiais militares em pontos estratégicos, inclusive com viaturas e veículos blindados. E eu volto com você, Isabelle Benito. Eu vou falar uma outra coisa, Jackson, complementando ao que você disse. Não só agora, eu quero jogar para o Carlos. Nesse momento, há um remanejamento. A gente sabe que, além de a polícia estar em cima do Zinho, e ele sabe que está em cima dele, e ontem, provavelmente, são 2 helicópteros, informação quente, essas mensagens de WhatsApp circulando, que também é estratégica por parte dos seguranças dele. A gente sabe que ele anda em cada hora no momento, cada hora no local, em relação a Três Pontes, que lembrando que é uma comunidade que era dominada, foi o início do berço da família dele, Carlinhos Três Pontes, que é o irmão do Eco, que é irmão do Zinho, lembrando tudo isso que a gente tem que resgatar o histórico ali. Agora, a gente tem que falar uma coisa, nesse impasse não dá para esquecer, por parte de vocês, e eu acho que é óbvio que vocês não esquecem, que o Zinho ele não só se preocupa em relação a isso, tem uma guerra travada com o Tandera. É um momento estratégico agora de fazer o quê? Focar num só? Ficar de olho nesse daqui? Esperar com a informação e a inteligência que a gente vai explicar como? A movimentação do inimigo para saber exatamente onde pegar. Quem disser para você, tabuleiro. Quem disser para você que é diferente do que eu vou falar agora é mentira. Na prática você foca em todo mundo, quem pintar primeiro você pega. O trabalho Nesse é feito. Caso, você acha que foi informação de hora? Mas muito boa, não sei. Deve ser informante, entendeu? Ou de repente um telefone, alguma coisa. Porque, Isabelle, você colocar no ar de madrugada duas aeronaves, assim, realmente a informação foi muito boa. A tropa de elite, que é a Core, não mandou todo mundo, mandou especificamente um grupamento. Me pareceu entendeu? muito operação mas muito. E devem ter comemorado tirar o cara, porque deve ter sido, agora falando deles, deve ter sido assim. Os caras também, falando do bandido, os caras foram muito bons. Sim. Porque tiraram o cara depois disso tudo, então deram sorte. Então, assim, sorte e inteligência. Então, assim, a polícia fez o trabalho dela, os caras, mais uma vez, conseguiram se evadir. Mas isso aí, bandido não aposenta, né? Bandido não... Ou morre ou vai preso, né, Isabelle? Ô, Jackson, hoje, dentro desse esquema de que você conversa com os policiais, a gente sabe que fugiu e tem que fugir para o mesmo local onde está, não vai fugir para terreno inimigo, óbvio, claro, né? Que não é. Também não tem tanta opção assim. Mas hoje, a gente classificaria Zinho, Tandera e do lado do tráfico, o Peixão. Você que tem as suas fontes mais ligadas em relação à polícia, tanto civil quanto militar, como um dos principais alvos da segurança pública do Rio de Janeiro? Sim, Isabelle, são 3, né? São 2 milicianos. Além do Peixão também, são as pessoas procuradas pelo estado do Rio de Janeiro. Aliás, se desejar os parabéns aí também, um bom dia, né? Doutor Carlos Augusto Nogueira, no final educado, desejei um bom dia para ele também. Quero só ressaltar, Isabelle, que não fazendo apologia aos criminosos, mas só ressaltando que tudo começou com o grupo de extermínio lá no passado, Isabelle. Eles faziam o quê? Eles matavam criminosos, estupradores, né? E depois começou a crescer isso em diversos pontos, principalmente na Baixada Fluminense e também na região metropolitana do Rio. Logicamente, esse grupo criminoso foi crescendo e virou o quê? A milícia. E aí começaram a cobrar comerciantes, cobrar pelos serviços ilegais. Então você vê, ó,
vários comércios aqui. As pessoas não falam isso, né, porque não podem falar, mas são obrigadas a pagar a esses milicianos. Mostra, Pedro, por gentileza, ó. São obrigadas a pagar. Então, quem vive aqui tem que pagar. Quem não paga tem que sair do local ou então é assassinado. Aí você vai para o tráfico de drogas. Traficantes agem da mesma maneira, sim. O Peixão é um deles, que começou também a cobrar ali no complexo de Israel, em toda a área que ele dominou, e quem não paga também ele manda matar. Além disso, tem várias câmeras de segurança filmando os moradores e também o grupo, né, inimigo que entra na região. Então, essa é a realidade do Rio de Janeiro, Isabelle Benito. Jackson Silva, ao vivo do Olho do Furacão. Qualquer informação, você volta aqui. Eu sei que você consegue com os policiais, muitas vezes informação quente. Você me deu um susto agora, você falou, quero parabenizar. Eu falei, será que é aniversário do Carlos? Eu tô há uma hora aqui. Não. Eu que dia que é teu aniversário mesmo? 19 de agosto. É um bom dia, é um bom dia. Ah, é bom dia. Aí você tomei o susto. Parabenizar, Isabelle, pela educação que ele teve comigo. Ele me deu um queijo Minas, Isabelle Benito, e prometeu um outro também. Mas pra você com queijo, prometeu cara, não, tá, você Isabelle? tá que nem Você polícia, segundo. tá que nem polícia, Pidão, não te prometi nada. Vou dar o queijo pro amigo passar o final de semana na moral, legal, bonito. Você com mas queijo, eu não prometi Caio não. Panetone. Meu Deus do céu, Obrigado, ninguém doutor, esquece. muito obrigado. Ninguém mexeu no meu queijo. Esse vai ser o coisa dos dois aqui, ó. Tu que não compra queijo, tá? Tu que não Agora compra é só queijo. chocolate 70, né, pra não engordar muito. Ah, ele que tá magro, tá magrinho, parabéns. Vamos de novo. Agora ele vai começar a puxar ferro lá. Olha lá, ó. É a crise da meia-idade, Jackson Silva. Qualquer informação, tu volta aí, ó. Meio-dia 16. Atenção.